Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Cunha, eu sou advogada, atuo na região de Campinas, já fiz muitos processos perante a Vara da Infância e Juventude em atos infracionais, já ministro palestras na FEBRACT em Campinas também, há cerca de uns 8 anos, e sou professora universitária no curso de Direito, atuando aí em várias disciplinas, inclusive nas disciplinas relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da justiça terapêutica e todas as alterações legislativas que a gente vem sofrendo em prol, né, desse programa instituído, a fim de que sejam diminuídos os danos, né, à vítima de algum crime ou de alguma conduta ilícita, e propriamente como tratar a recuperação daquele que se envolve nesse ato ilícito ou nessa conduta irregular. Primeiramente, a Organização Mundial da Saúde, ela diz no seu conceito que droga é qualquer substância autoingerida que produza no sistema nervoso central, produz e provoca alterações de percepção e induza a dependência. E o que a gente vem percebendo é que todas as legislações estão abordando ou se pautando nessa definição da OMS a respeito do que seja a droga. Na legislação propriamente que se fala dos entorpecentes, a nossa legislação sempre evoluiu no sentido de tratar o dependente químico, de falar a respeito do dependente químico. O nosso início foi com o Código Penal de 1940 e o seu texto, ele sequer fazia a divisão entre as condutas do uso e do tráfico. Então o juiz, ele se deparava com a situação e diante disso o que o Código Penal mandava era sempre a aplicação de uma punição, né? Que se restringisse, que a pessoa fosse retirada da sociedade e encarcerada. Nós ficamos desde 1940 até a próxima mudança legislativa, que foi em 76, a Lei 6.368, e ela trouxe a diferenciação das condutas, determinando o que fosse tido como uso e o que fosse tido como tráfico, mas ela ainda fazia uma abordagem punitiva. Punitiva no sentido do encarceramento, né? Então, o traficante teve a sua punição bem elevada na quantidade de anos, né? E o usuário, ele ainda se pensava em uma punição com encarceramento, tirar da sociedade por 6 meses a 2 anos, mas também se falava em restrição de liberdade. O que a gente começou a perceber, e os juízes também, quando eles faziam, né, os julgamentos, acompanhavam os processos, é que, especialmente na situação do dependente químico, não era uma escolha que queria auxiliar, né, prendê-lo, encarcerá-lo. Por quê? Porque facilmente ele conseguiria usar as drogas ali, estando, né, encarcerado, e provavelmente até, se ele não fizesse parte do crime organizado, poderia até mesmo, por força dessa prisão, ser aliciado, né, ao tráfico. E o perfil, a mudança começou lá em 1995, apareceu a Lei 9.099, e ela trazia um panorama. Nós estávamos com essa Lei de Entorpecentes de 1976, e apareceu uma leizinha em 95, que nós conhecemos como Lei da Cesta Básica, e ela fazia a seguinte previsão, que para crimes cujo o termo da lei foi esse, menor potencial ofensivo, né? Para os crimes de menor potencial ofensivo, que a punição não se desse através do encarceramento, que ela acontecesse numa espécie de acordo
com o Estado, né? Você iria prestar serviços à comunidade, você iria fazer o pagamento de cestas básicas para alguma instituição e o sujeito não iria ser encarcerado. Essa lei ela começou a ser amplamente utilizada, né, pelo Poder Judiciário, na expectativa exatamente de que o dependente químico, se ele fosse pego com a quantidade de entorpecente, que ele não fosse encarcerado, que ele pudesse, de repente, realizar esse acordo com o Estado, pagar a cesta básica ou prestar serviços, na tentativa de que ele não fosse preso. E realmente muitos juízes aplicavam. Esta lei, inclusive, dizia que a pessoa que fosse beneficiada com a lei, pagando a cesta básica, ela não fosse beneficiada mais de uma vez com essa lei, mas como muitas vezes a comunicação não acontecia de um processo para o outro, às vezes eram cidades diferentes, então demorava muito para haver essa comunicação e as pessoas acabavam se beneficiando mais de uma vez dessa lei, do pagamento da cesta básica ou da prestação de serviços. E o que muito se pensou é que talvez essas medidas alternativas, até se tocava nesse nome, né, das penas alternativas para fazer a punição da pessoa, no caso do dependente químico, ela veio corroborar, ela veio ao encontro de uma perspectiva de que talvez fosse a chance de que essa pessoa procurasse um auxílio, de que essa pessoa talvez não, né, se utilizasse mais as drogas, uma tentativa de recuperação ou de auxiliar na recuperação. E nós ficamos durante muito tempo, né, com essa lei 9.099 de 95, a lei dos juizados especiais criminais, e ela era aplicada para o então, né, crime de uso de entorpecentes que constava lá na lei de 76. Ele tinha uma pena máxima, uma pena base máxima de 2 anos, então poderia se aplicar a lei que falava numa pena base máxima de 4 anos, crimes de uma pena base máxima de 4 anos. O perfil foi se alterando, né, em termos de Brasil e mundialmente também. E aí a medicina, a psiquiatria, ela foi interferindo na interpretação, como encarar, né, o dependente químico, influenciando também a interpretação da lei e o regramento da lei. Então, se existe a dependência química, é necessário um tratamento mais complexo, é necessário um acompanhamento. As nossas penitenciárias não estão amparadas, né, para realizar esse tipo de acompanhamento. Então era uma forma de que a pessoa conseguisse efetivamente buscar aí o auxílio para a situação dela. Essa lei de entorpecentes ela foi alterada, né? Hoje nós temos uma nova lei de entorpecentes, se é que a gente, né, que dá para ainda fazer essa referência de nova, porque ela é de 2006, né? E essa lei, quando ela apareceu, ela já não falava, né, de nenhuma restrição de liberdade para o dependente químico, e ela foi muito criticada quando ela apareceu, porque as pessoas começaram a dizer que se tratava, né, pura e simplesmente de bronquinhas, pura e simplesmente de advertências, e que efetivamente, então, o uso do entorpecente estava descriminalizado, não era mais crime, né? E foi uma interpretação errada, porque na verdade a lei nunca quis dizer isso, né? Existem pensadores do direito que dizem que a lei nunca quis dizer isso, não foi essa a interpretação, até porque a dependência química, o uso, né, está dentro dessa lei, é um artigo dessa lei, existe a referência, né? Só que como não se falava do encarceramento, a crítica vinha no sentido de que dessa forma também não fosse mais crime, não fosse encarado como crime.
E esse debate, ele cresceu, existe, né, nos mais diversos aí, processos e argumentações a respeito, mas prevaleceu o entendimento de que não era uma descriminalização, que a gente estava falando, era um novo jeito da lei fazer, da lei tratar, né, o dependente químico. E na verdade o que ela fez foi pegar aí a inspiração da lei, né, da lei da cesta básica, dessa lei que existia aí para fazer o acordo nos crimes de menor potencial ofensivo, e ela trouxe isso para o uso de entorpecentes. Então ela diz lá que podem ser advertências, podem ser prestações de serviço à comunidade, ou podem ser frequências a cursos educativos que falem a respeito das drogas, né? Paralelamente, a gente teve em 2001 um verdadeiro movimento, né, um jeito de pensar, um programa, né, utilizado amplamente pelo Poder Judiciário, chamado Justiça Terapêutica. Então, o programa da Justiça Terapêutica ele foi concebido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, e a expectativa era inicialmente utilizá-lo para a vara da infância e juventude, para as causas de família, onde se falasse a respeito da violência doméstica, com a presença, né, do uso de drogas, de um modo geral, entorpecentes, mas inclusive o álcool, as tão chamadas, né, essa divisão, drogas lícitas e drogas ilícitas, né? E nesse programa, a expectativa, nesse jeito de pensar e nesse programa, a expectativa era que realmente a pessoa conseguisse o auxílio, né, para que ela se ressocializasse, para que ela não viesse a delinquir, para que ela convivesse na sua família, no seio familiar ou na sociedade, sem cometer novos atos ilícitos considerados, né? E que ela pudesse, enfim, minimizar o dano da vítima e continuar a sua vida em sociedade. Esse programa, ele se estendeu bastante, esse jeito de pensar, né? Eu acho que ele deu força para essa lei de 2006 que surgiu, que é a nova lei de entorpecentes. Para mim, considero como se fosse uma semente desse jeito de pensar, né? E hoje, na verdade, o que a gente está enfrentando são discussões que vão já além dos termos da lei, né? Se discute hoje na esfera do STF a possibilidade de que o uso de entorpecentes, né, para uso próprio, sem qualquer envolvimento com o tráfico, ele seja permitido, né? Agora sim se fala a palavra legalização, né? Que ele seja legalizado para que a pessoa possa usar em casa, cultivar em casa ou coisas assim. Isso acho que ainda vai demandar alguma discussão, e ainda que se fale em aprovação, eu acredito que o tema ainda caberá muita discussão, né? De uma forma geral, o que se está percebendo é que nós precisamos aparelhar o Estado para lidar com situações relativas, com atos ilícitos, com situações relativas ao uso de entorpecentes. Então, nós temos pessoas que muitas vezes cometem, né, tráficos, mas não fazem parte da quadrilha, não atuam em conjunto com o traficante, mas acabam respondendo pelo tráfico exatamente por força, né, do jeito da lei pensar. Ela estava praticando um ato de entregar a droga a alguém, então ele é um traficante. Mas a gente continua abordando, mesmo nesses problemas, nessas situações, nós continuamos abordando a situação do dependente químico. Então, acho que mesmo que se fale efetivamente em uma descriminalização, né, em um não punir aquele que vai cultivar para uso próprio, acho que a gente vai passar ainda por muitas discussões a respeito, até porque nós não temos a ideia
ainda, existem alguns países próximos de nós que já fizeram a aprovação, mas nós não temos ideia ainda de números ligados ao Ministério da Saúde ou ligados ao Sistema Único de Saúde daqueles países, ao atendimento, né, daqueles países, mas acho que a consciência de que não podemos taxar o dependente químico como um salafrário, como um sem vergonha, aquele jeito de pensar que a gente tinha desde 1940, eu acho que isso já vencemos, né? Barreiras tendo as legislações atuais. E vamos ainda provavelmente passar por muitas modificações, né? A ideia da justiça terapêutica em não falar sempre, né, em encarceramento, sempre tratar deste ponto de vista bem rígido, né, propõe às vezes isso que a gente chama de medidas alternativas, de penas alternativas, de tentativas de que a pessoa possa pagar o seu débito com a sociedade, mas também conseguir participar da sociedade, se ressocializar ou não, ou de repente não ter a educação necessária, né, ou o que lhe falta de conhecimento, para saber por que aquela conduta não vai fazer bem para a sociedade, alguma coisa assim, né? Então a proposta de se pensar na situação do dependente químico deste modo já é muito valiosa, tendo em vista as legislações que nós já tivemos, né? Então a gente ainda vai passar por algumas confrontações, né? Mas eu acho que a justiça terapêutica e essas penas alternativas, elas vêm realmente para também ajudar, né, de um modo geral, ao jeito do Estado atuar. Porque se as penitenciárias não estão preparadas, se não existem estabelecimentos próprios para se ajudar nessas recuperações, então, obviamente, que a gente não pode contar com o encarceramento, né? Porque o Estado não vai ter condições de prover o espírito, né, da justiça terapêutica. Na verdade, até por força do que a lei nova fez de previsão, desses cursos educativos, enfim, muitos juízes, com base nesse ponto da lei, né, têm até tratado a respeito das internações de um modo, e a gente diz, praticando internações compulsórias, que seriam as obrigatórias determinadas, né, pelo Poder Judiciário. Essas internações, elas também estão previstas numa lei. Essa lei 10.216 de 2001, ela faz a previsão de 3 tipos de internação, e dentre eles está a internação compulsória. E também, diante da potencialização das drogas que hoje são manipuladas, muito mais manipuladas, né, do que há vários anos atrás, também serve como um instrumento ou como uma tentativa de que o Estado encaminhe essa pessoa, né, o dependente químico, a buscar um tratamento. Então, muitos juízes têm aplicado, inclusive, a possibilidade de internação compulsória também como uma tentativa de auxílio ou de interpretação para essa justiça terapêutica, né? De qualquer forma, o que a gente percebe é que vários estudos precisam ser feitos ainda a respeito de toda a potência dos diversos tipos de droga, o que se pode, enfim, ter de consequências, para também a gente falar num aparelhamento do Estado, né? A gente não sabe se de repente o psiquiatra vai conseguir detectar realmente todos os transtornos possíveis, isso depende de estudo. Então, a preparação aí do poder, especialmente do Poder Judiciário, né, para encampar a justiça terapêutica de vez, né,
depende também muitas vezes desses estudos, de outros profissionais, né? Então eu acho que falar aí em justiça terapêutica também pressupõe que a gente continue com estudos, que a gente continue tentando entender, né, quais as consequências que podem advir das mais diversas, né, dos mais diversos tipos de droga e como realizar esses tratamentos. Porque quando essa lei fala da internação, dos tipos de internação, ela mexe, por exemplo, com uma internação involuntária, dizendo pura e simplesmente que o Ministério Público deveria ser comunicado 72 horas depois. Mas a gente sabe que muitas vezes o uso de entorpecentes, o efeito, né, da droga vai cessar muito antes que isso. E até lá, né, e como se faz essa comunicação? Pura e simplesmente vai bastar a comunicação? Então nós temos algumas deficiências que a própria lei traz, né? Parece que o que os Estados Unidos estão conseguindo, já dentro do Poder Judiciário, trabalhar com a justiça terapêutica dentro do Poder Judiciário mesmo, né, é criar os tribunais antidrogas ou de drogas, uma coisa assim, um nome assim, onde os profissionais que trabalham ali, existem psiquiatras, existem psicólogos, existem os juízes, né, estariam preparados a lidar com processos que envolvessem o uso de entorpecentes. Então isso eu acho que é um grande passo para a gente falar de justiça terapêutica, que é aquele juiz que está recebendo o conhecimento específico a respeito das drogas, para poder se manifestar nos processos, para de repente determinar essa internação como uma medida possível para a solução, para a ajuda, né, daquela pessoa, do dependente químico naquele momento. E eles estão conseguindo, estatisticamente, números muito bons, né, para resolver os problemas, para resolver os processos e também para tentar ajudar as pessoas envolvidas com o uso de entorpecentes, ajudá-las a buscar, né, um caminho para conseguir se manter afastado, né, do uso. Então acho que é uma coisa interessante. Aqui, por enquanto, a gente não tem essa perspectiva. Os juízes que mexem com os processos criminais, eles mexem com os processos criminais de um modo geral, né? Eles estão recebendo informações ou realizando cursos aos poucos. Não existem juízes que vão lidar exclusivamente com processos relacionados ao uso de entorpecentes, né? Paralelamente, eu acho que instituições também, se a gente não estivesse falando de processo judicial só, né, uma atividade extrajudicial também para auxiliar em falar, né, de medidas alternativas. Eu acho que ainda falta bastante coisa para o Estado, nesse sentido, extrajudicialmente falando, que é ter um acolhimento, ter um abrigo, um alerta a respeito das consequências do uso de entorpecentes. Eu acho que ainda falta muito disso, né? E em faltando, logicamente que fica-se muito na dependência da iniciativa privada, né? E quando nós estamos diante de clínicas e comunidades terapêuticas que trabalham corretamente, isso é ótimo, porque a gente pode ter realmente o auxílio prestado ao dependente químico. Mas quando nós falamos de estabelecimentos que de repente não se adequam, não possuem aí, não observam as regras necessárias, então aí a gente pode estar falando de um problema, potencializando o problema, né, na verdade, e não conseguindo atingir o objetivo proposto pela ideia da justiça terapêutica, que seria tratar o dependente químico não como um criminoso, mas como alguém que precisa de uma orientação, que precisa de um auxílio, que está sob o efeito de uma substância da qual sequer a gente conhece todos os resquícios ou todas as consequências. Algumas medidas, como por exemplo
trocar, fazer a troca, colocar as medidas, a prestação de serviços, né, à comunidade. Eu acho que ajuda muito na questão da ressocialização, né, porque ele não vai se sentir alguém à margem da sociedade de um modo geral, né, mesmo que seja por uma imposição judicial em um processo, ele vai estar realizando uma prestação de serviço para aquela sociedade, né, para a sociedade. Então, acredito que seja uma das alternativas que a nova lei de entorpecentes trouxe, muito importante nesse sentido, para que ele não perca esse contato com a realidade ou com a sociedade em que ele está inserido, ainda que seja por força de uma ordem judicial. Então, essas penas alternativas, elas ajudam, né, o Poder Judiciário, por conta de uma estrutura que não é muito completa, e em contrapartida trata a questão do dependente químico talvez de um modo mais atencioso ou preocupado do que a lei já fez, né? Do que chamar de crime, do que chamar de criminoso, taxá-lo, tirá-lo da convivência em sociedade. Então, essa proposta, ela já está, né, esse tipo de programa ele já está entre a gente desde 2001, e acho que cada vez mais, especialmente se o julgamento do STF apontar no sentido da liberação, né, do uso de entorpecentes, acho que vai se passar ainda por uma evolução do próprio conceito da justiça terapêutica, porque a partir do momento que exista, né, a liberação do uso, quando existir crimes derivados, né, dessa permissão, nós vamos ter que ver com a justiça, utilizar-se da justiça terapêutica para saber como reagir ou como tratar da situação, né? Porque haverá uma permissão, uma possibilidade que a pessoa use o entorpecente, se passar, né, o julgamento do STF, se for nesse sentido. E se eventualmente algum crime for cometido a partir daí, já que a gente não sabe todas as consequências ou toda a potência de uma droga, especialmente as manipuladas, né? Então, quando acontecer algum ato ilícito, quando acontecer algum crime, a gente vai novamente ter que se valer da justiça terapêutica, acho que aí mais ainda, né, por força de uma alteração legislativa ou algo assim, para que realmente o Estado comece a criar esse programa conjunto, né? Esse jeito de resolver os casos com outros profissionais. Precisamos de outros profissionais, precisamos de outras áreas do conhecimento, né? Para tentar entender a realidade do dependente químico e tentar aplicar algo que seja ao mesmo tempo uma punição, se existir o ato ilícito, né, existindo nos moldes da lei atual, mas também pensar aí em como integrar esses diversos profissionais para a solução do caso, para que a punição, se é que a gente possa chamar desse jeito, para que a punição se adeque ao tipo, né, ao tipo da pessoa que veio a cometer aquele ato ilícito. Então, se ele está sob a influência de entorpecentes, eu não posso tratá-lo como uma pessoa que está com o seu discernimento completo, né? Porque naquele momento ele não estava, ou já houve uma alteração em virtude do uso contínuo da droga. Então, acho que a gente vai ter que pensar aí na estrutura do Poder Judiciário ou de estabelecimentos extrajudiciais, né, a fim de que a gente possa tratar, seguindo o princípio da igualdade, tratar aí de um modo igual os que estão, né, na situação de igualdade, mas também os desiguais na medida da sua desigualdade, quer dizer, não é a mesma condição praticar um crime ou um ato ilícito estando sob efeito de drogas ou não estando,
né? E acho que a questão da ressocialização também a ser realizada nos presídios é uma expectativa da lei, né? Acho que a gente espera que ela exista, mas já sabemos que é muito difícil, às vezes, conseguir. Imagina se existir a influência externa do uso de entorpecentes, né? Além de todos os problemas paralelos que nós já temos, sociais, culturais, ainda tem a influência de um agente estranho, que é o entorpecente. Então aí eu acho que mais difícil ainda trabalhar com a ressocialização desse jeito. Então a proposta da justiça terapêutica em trabalhar com penas alternativas, com outras formas de fazer a pessoa tentar pensar no que ela cometeu ou na forma que ela agiu, ela realmente é muito benéfica, ela é muito... ela abre muito caminhos quando a gente fala do uso de entorpecentes, né? Então, hoje as nossas legislações estão voltadas para a justiça terapêutica, tenta-se, de uma forma geral, que não haja o encarceramento, só sob hipóteses, né, estritamente necessárias, sempre para o caso do dependente químico, né? Lógico que o tráfico é visto de um modo diferente, mas mesmo em se falando de tráfico, a gente ainda vai ter que abordar essa situação, que são essas pessoas que acabam praticando atos criminosos por força de receber um pouco da droga desse traficante. Então também é uma situação diferenciada, né? A pessoa acaba realizando o tráfico para poder ter alguma droga para si. Então são abordagens ainda que a gente vai ter que passar pela legislação, fazer a alteração e de repente criar mecanismos, né, para trabalhar aí com a perspectiva de não punição, né, de não encarceramento, de tentar ajudar a resolver o problema, né? Dessa questão da justiça terapêutica, algumas pessoas às vezes trazem as informações dizendo que muitas vezes pessoas jurídicas se devem algumas multas, né? Eu acho que é uma perspectiva muito boa também para a gente se pensar em justiça terapêutica. Ampliar um pouquinho para a sociedade, né? Pessoas jurídicas que, por exemplo, devam, né, impostos ou devam contribuições aí às prefeituras, aos estados, fossem também as responsáveis por ajudar em tratamentos de dependentes químicos, nessas comunidades terapêuticas ou nas clínicas. Acho que é uma proposta muito interessante, um jeito de pensar muito interessante. Nem todos os estados, municípios aplicam, mas as experiências que a gente ouve dizer é um jeito de trazer a sociedade, né, para essa perspectiva. Ela também participar quando, por exemplo, ela tem algum benefício, alguma diminuição no pagamento das suas obrigações tributárias, em colaborar com o tratamento, né, com o tratamento de dependentes químicos. Acho que é uma perspectiva da justiça terapêutica muito importante, que envolve a sociedade. As perspectivas com relação à alteração da lei e do jeito de pensar a respeito do dependente químico, elas estão muito boas no momento. Infelizmente, o cumprimento das medidas alternativas, por vezes, né, ainda não conseguimos o cumprimento como elas deveriam acontecer. Acredito que um ponto que nós podemos melhorar, né, aparelhar mais estabelecimentos para que possamos realmente alertar sobre o efeito das drogas, poder permitir que os dependentes químicos sejam ressocializados, procurem alguma atividade que os motive, inclusive a não mais fazer uso, né, das substâncias, mas algo que ainda vai demorar um pouquinho. Acredito que nós fizemos uma semente, né, que é o jeito de pensar, que é fazer a alteração do texto da lei e que diante disso, no nosso futuro,
as legislações venham ainda mais modernas. Elas já estão, mas o cumprimento do que está na lei é que às vezes não está tão moderno quanto o conteúdo da lei. Mas acho que o conteúdo ele já está bem avançado e o que a gente espera, tem de perspectiva, é que realmente o Estado se aparelhe, consiga se aparelhar para que a gente possa efetivamente realizar mais e mais medidas de justiça terapêutica, encaminhamentos, ressocializações, né? Reaproximações, muitas vezes, desse dependente químico do seu próprio núcleo familiar, do trabalho, da própria comunidade em que ele vive ou do bairro em que ele vive, e realmente realizar o que a justiça terapêutica propõe, que é diminuição, né, dos danos à vítima e que esse autor da infração venha o quanto antes, né, a participar, assuma o seu ato, seja responsabilizado, mas venha o quanto antes, né, volte a participar da sociedade na sua melhor forma. Então, acredito que algum esclarecimento aí a respeito da perspectiva do que a gente está tendo de discussão da justiça terapêutica, e espero que numa próxima oportunidade se possa debater mais o tema ainda e tratar das novas perspectivas a respeito da atuação do Estado com relação a esse programa, a essa medida. Muito obrigada.